Olá, caros alunos, hoje nós estudaremos as inequações trigonométricas atreladas à função seno. Então, supondo que antes de a gente falar sobre inequações trigonométricas, o seno de x ser maior do que meio, vamos imaginar que estivéssemos com uma equação trigonométrica, seno de x igual a meio. Lembrando que os arcos cujo seno no primeiro e segundo quadrante, cujo seno é igual a meio, seriam os arcos de 30 e 150. Lembrando que 30 graus é π sobre 6 e o 150, pelo fato de ser o quíntuplo de 30, seria o quíntuplo de π sobre 6, portanto 5π sobre 6. Mas note que a inequação exige que o seno de x seja maior do que meio e não maior ou igual a meio. Portanto, no π sobre 6 e 5π sobre 6 eu deixei um intervalo aberto para excluir esses valores. Então, para que os arcos sejam maiores do que meio, todas as projeções sobre o eixo dos senos deverão ser maiores do que meio. Portanto, vai ter que estar variando no intervalo de meio até 1. Pois bem, agora vamos obedecer um intervalo em questão. No intervalo fechado de 0 a π sobre 2, ou seja, de 0 até o 90 graus, que é o π sobre 2, vamos ver os arcos que obedecem e os arcos que desobedecem o fato do seno de x ser maior do que meio. Note que de 0 a 30 graus são os arcos que desobedecem, porque todas as projeções sobre o eixo dos senos vão variar de 0 até meio. Para que obedeça ser maior do que meio, seria todos esses arcos que está compreendido no intervalo de π sobre 6 até o π sobre 2. Então, neste caso, o nosso conjunto de solução seria π sobre 6 menor do que x, menor do que π sobre 2. Porém, note que no π sobre 2, o valor do seno ele é exatamente igual a 1 e obedece justamente o fato do seno ser maior do que meio. Portanto, aqui será menor ou igual. Agora, considerando na primeira volta completa de 0 a 2π, os arcos que obedecem o fato do seno ser maior do que meio, já vimos que esses daqui são desobedientes, aqui são obedientes. Agora note que entre 90 e 150, todas as projeções serão maiores do que meio. Então eu continuo com o intervalo, tá? Note que entre 150 e 180 são os arcos que desobedecem o fato do seno ser maior do que meio, e no terceiro e quarto quadrante também pelo fato do seno ser negativo, variando de -1 até 0. Então, neste caso, o nosso conjunto solução passa a ser entre π sobre 6 até o 5π sobre 6. Então, o conjunto de solução seria π sobre 6 menor que x, menor ou igual que 5π sobre 6. Pois bem, agora, considerando em todas as voltas, nas infinitas determinações, eu teria que englobar todas essas voltas. Portanto, eu vou ter que escrever o conjunto das infinitas determinações. Nesse caso, então, seria π sobre 6. Para eu completar todas as voltas, eu somo n vezes 2π, menor do que x, menor do que 5π sobre 6, mais n vezes 2π. Lembrando que, nesse caso, o n, por representar número de voltas, tem que pertencer ao conjunto dos inteiros. Considerando agora no intervalo, sendo o seno de x maior ou igual a meio, note que agora, neste caso, o seno de x ele poderá ser igual a meio. Portanto, neste caso, basta eu acrescentar e incluir o π sobre 6 e o 5π sobre 6, pelo fato desses dois arcos, o valor do seno ser exatamente igual a meio. Por tal motivo que agora eu estou colocando um intervalo fechado. Nesse caso, o conjunto de solução passaria a ser de exatamente igual a π sobre 6 até π sobre 2, considerando no primeiro quadrante apenas, tá? E na primeira volta, de exatamente π sobre 6 até 5π sobre 6. E, embutindo todas as voltas, seria π sobre 6 mais n vezes 2π, menor ou igual a x, menor ou igual que 5π sobre 6 mais n vezes 2π. Lembrando também que todos esses conjuntos, soluções, nós poderíamos também representá-los através de colchetes. Ou seja, neste caso, seria de π sobre 6
até o π sobre 2, né? Lembrando que no intervalo fechado a gente representa por colchetes voltado para dentro. Obrigado pela atenção e bons estudos.